Nuvens douradas e roxas estavam sobre os cumes e se projetando alto em direção à luz avermelhada. Havia picos prateados que brilhavam como as torres graciosas de alguma cidade celestial. Que coisa linda! Disse Laurie em voz baixa, pois ele era rápido em ver e sentir a beleza de qualquer tipo. Muitas vezes é assim, e nós gostamos de ver porque nunca é igual, mas é sempre esplêndido, respondeu Amy, desejando poder pintar o que via. Joe falou do país onde esperávamos viver um dia. Ela está falando de um país com porcos e galinhas e feno. Seria legal, mas eu queria que o belo país que existe no céu fosse real e que realmente pudéssemos ir para lá, disse Beth, pensativa. Há um país ainda mais bonito do que esse, e nós vamos para lá, mais cedo ou mais tarde, quando formos boas o suficiente, respondeu Meg com a sua voz mais doce. Parece que teremos de esperar muito tempo e que é algo muito difícil de fazer. Eu queria poder voar e ir agora para lá como as andorinhas, queria atravessar aquele portão maravilhoso. Você vai chegar lá, Beth, mais cedo ou mais tarde, não se preocupe, disse Joe. Sou eu quem vai ter de de batalhar e trabalhar duro, subir e esperar, e talvez nunca chegar lá no final das contas. Eu acompanho você, se isso servir de conforto. Vou ter de viajar muito antes de poder vislumbrar a sua cidade celestial. Se eu chegar atrasado, você intercede por mim, não é, Beth? Algo no rosto do menino perturbou a sua amiguinha, mas ela disse alegremente, com os olhos tranquilos pousados sobre as nuvens que mudavam. Se as pessoas realmente querem ir e realmente se esforçarem, acho que elas conseguem entrar, porque não acredito que haja travas na porta ou guardas no portão. Eu sempre imagino que é como vemos nas figuras: seres de luz estendem as mãos para acolher o pobre cristão quando ele sai do rio. Não seria divertido se todos os castelos nas nuvens que construímos realmente pudessem se tornar realidade e pudéssemos viver neles? Disse Joe depois de uma pequena pausa. Eu já criei tantos que seria difícil escolher em qual ficar, disse Laurie, deitando-se e atirando pinhões no esquilo que o traíra. Você teria de escolher o seu predileto. Qual seria? Perguntou Meg. Se eu contar, você conta o seu? Se todo mundo contar, sim. Contamos. Você começa, Laurie. Depois de ver tudo o que eu quisesse do mundo, gostaria de morar na Alemanha e viver de música o quanto eu bem entendesse. Eu seria um músico famoso, e todas as criaturas correriam para me ouvir. Jamais me preocuparia com dinheiro ou trabalho. Viveria me divertindo e fazendo o que gosto. Esse é meu castelo favorito. Qual é o seu, Meg? Parecia que Margaret tinha alguma dificuldade em falar do castelo dela e abanou a mão em frente ao rosto, como se para espantar mosquitos imaginários. Em seguida, disse lentamente: Eu gostaria de ter uma casa linda, cheia de todos os tipos de luxo, boa comida, roupas bonitas, um mobiliário elegante, pessoas agradáveis e pilhas de dinheiro. Eu seria a dona da casa e gerenciaria tudo como quisesse. Teria vários empregados para nunca precisar trabalhar. Como eu gostaria de viver assim, mas eu não seria ociosa. Só faria o bem e faria que todos me amassem muito. Você não ia querer um senhor que administrasse o castelo com você? Perguntou Laurie maliciosamente. Eu disse pessoas agradáveis. E Meg amarrou o sapato com cuidado enquanto falava, para que ninguém visse seu rosto. Por que você não disse que teria um marido esplêndido, sábio e bom, e também talvez algumas criancinhas angelicais? Você sabe muito bem que o seu castelo não ficaria completo sem isso, disse Joe bruscamente, por ainda não ter fantasias mais delicadas e por desprezar assuntos românticos, exceto nos livros. E você só teria cavalos, tinteiros e romances no seu castelo, respondeu Meg petulante. Acertou em cheio. Eu teria um estábulo cheio de cavalos árabes, salas repletas de livros, ia escrever com um tinteiro mágico, de modo que minhas obras seriam tão famosas como a música de Laurie. Quero fazer algo esplêndido antes de ir para o meu castelo, algo heróico ou maravilhoso que não será esquecido depois que eu morrer. Não sei o que, mas estou atenta e quero surpreender vocês todos a qualquer dia desses.
Acho que vou escrever livros, ficar rica e famosa. Combina comigo. Então é o meu sonho favorito. O meu é ficar em casa segura com o papai e a mamãe e ajudar a cuidar da família, disse Beth contente. Você não deseja mais nada? Nada mais? Perguntou Laurie. Desde que eu tenho meu pianinho, estou perfeitamente satisfeita. Só desejo que todos possamos ficar bem juntos, nada mais. Eu tenho muitos desejos, mas o favorito é ser artista, ir a Roma, fazer belos desenhos e ser a melhor pintora do mundo. Esse era o modesto desejo de Amy. Somos um grupinho bem ambicioso, não acham? Todos nós, exceto Beth, queremos ser ricos e famosos. Será que algum de nós vai concretizar o que deseja? Disse Laurie, mastigando uma planta como um bezerro meditativo. Eu tenho a chave do meu castelo nas nuvens, mas se vou poder abrir a porta ainda é um mistério, observou Joe soturamente. Eu tenho a chave do meu, mas não tenho permissão de ver se ela funciona. Para o inferno com a faculdade, murmurou Laurie com um suspiro impaciente. A Minnie está aqui, e Amy acenou com o lápis. Eu não tenho a chave, disse Meg, desamparada. Claro que tem, logo disse Laurie. Onde? Bem na sua cara. Que besteira, isso não serve para nada. Espere para ver se não vai te trazer alguma coisa que vale a pena, respondeu o menino rindo com a ideia de fingir conhecer um segredinho da menina. Meg corou, mas não fez perguntas e olhou para além do rio com a mesma expressão de expectativa que o Sr. Brooke tinha usado ao contar a história do cavaleiro. Se estivermos todos vivos daqui a 10 anos, devíamos nos encontrar e ver quantos de nós realizamos nossos desejos, ou se estamos mais perto deles do que agora, disse Joe, sempre com um plano na manga. Valha-me Deus, quantos anos vou ter? 27! Exclamou Meg, que já se sentia adulta, apesar de ter recém-completado 17 anos. Nós dois teremos 26, Terry. A Beth 24 e a Amy 22. Que grupinho invejável, disse Joe. Espero ter feito alguma coisa. Espero ter feito algo de que me orgulhe até lá, mas sou um cão preguiçoso e tenho medo de passar o tempo em vão, Joe. Você precisa de algo que te motive, diz a mamãe, e quando encontrar, ela tem certeza de que você vai se desenvolver esplendidamente. Ela disse isso? Por Júpiter, de fato eu faria se tivesse a chance, exclamou Laurie, sentando-se com súbita energia. Eu deveria ficar feliz em agradar ao meu avô, e tento, mas não é o que mais gosto de fazer e me é bastante custoso. Ele quer que eu seja mercador de produtos na Índia, como ele era, mas eu preferia levar um tiro. Odeio chá, seda, especiarias e toda aquela tralha que os navios velhos dele trazem. Nem me importo se eles afundarem logo que os receber de herança. Fazer a faculdade deve satisfazê-lo, porque se eu lhe der 4 anos, ele deve me deixar sair do negócio. Mas ele está decidido e tenho que fazer exatamente o que ele fez, a menos que eu rompa com ele e faça o que me convém, como meu pai. Se houvesse alguém vivo para ficar com o velho senhor, eu faria isso amanhã mesmo. Laurie falou animadamente, e parecia pronto para cumprir o que ameaçava a menor provocação, pois estava crescendo muito rápido e, apesar de suas formas indolentes, tinha o ódio juvenil pela sujeição, o desejo juvenil de conhecer o mundo sozinho. Sugiro que você pegue um dos seus barcos e vá para longe, e não volte para casa antes de ter provado o seu próprio caminho, disse Joe, cuja imaginação foi acesa pelo pensamento de tão ousada façanha e cuja simpatia foi animada com o que ela chamou de travessuras de Terry. Isso não é certo, Joe. Você não deveria falar assim, e Laurie não deveria seguir seu conselho. Você tem de fazer o que o seu avô deseja, meu querido, disse Meg no tom mais maternal possível. Dê o melhor de si na faculdade e, quando ele vir que você está tentando agradar-lhe, tenho certeza de que não será duro ou injusto. Como você mesmo disse, não há mais ninguém para ficar com ele e amá-lo, e você nunca se perdoaria se partisse sem a permissão dele. Não se abata nem desanime, cumpra o seu dever e receberá sua recompensa, assim como o bom Sr. Brooke sendo respeitado e amado.
O que você sabe sobre ele? Perguntou Laurie, grato pelo bom conselho, mas opondo-se ao sermão e feliz por desviar a conversa de si mesmo depois de seu rompante incomum. Só o que o seu avô nos contou, como ele cuidou muito bem da mãe até ela morrer e não foi para o estrangeiro como tutor só para não deixá-la sozinha, e também como ele cuida financeiramente de uma senhora que cuidou da mãe dele, sem dizer nada a ninguém, apenas tentando ser o mais generoso e paciente possível. E isso ele é, velhas amigas, disse Laurie assim que Meg fez uma pausa, parecendo corar, séria com a história. É bem o estilo do meu avô descobrir tudo sobre ele sem que ele saiba e depois contar toda a sua bondade para os outros, para que possam gostar dele. Brooke não conseguia entender por que a mãe de vocês era tão gentil com ele e sempre o tratava daquela linda forma amigável que só ela sabe. Ele achou que ela fosse simplesmente perfeita e falou sobre isso por dias e dias a fio. Passou a ter vocês em alta consideração. Se algum dia eu realizar o meu sonho, vocês vão ver o que eu vou fazer pelo Brooke. Você pode começar agora, não sendo uma peste na vida dele, disse Meg bruscamente. E como você sabe que eu faço isso, senhorita? Dá para ver na cara dele quando ele se afasta. Se você foi bom, ele demonstra estar satisfeito e caminha rápido. Se você o atormentou, ele fica sisudo e caminha lentamente, como se quisesse voltar e fazer melhor o seu trabalho. Ah, então é assim? Quer dizer que você fica controlando minhas boas ou más ações pelo rosto do Brooke, é isso? Sempre o vejo se curvar e sorrir quando passa pela sua janela, mas eu não sabia que vocês tinham um telégrafo. Não temos. Não fique bravo e, por favor, não conte para ele o que eu te disse. Só quis mostrar que me importava com você e o que é dito aqui fica entre nós, não é? Exclamou Meg, muito alarmada com o pensamento do que poderia resultar do seu discurso descuidado. Eu não sou fofoqueiro, respondeu Laurie com seu ar altivo e poderoso, como Joe chamava uma das atitudes costumeiras deles. Só que, se o Brooke é um termômetro, preciso manter isso em mente e ter um bom clima para ele relatar. Por favor, não se ofenda. Não quis fazer um sermão, ser fofoqueira ou tola. Só achei que a Joe estava te encorajando com um sentimento do qual você se arrependeria mais tarde. Você é tão bom para nós. Temos você como nosso irmão e só dizemos o que pensamos. Desculpe-me, minha intenção era positiva. E Meg ofereceu a mão com um gesto tanto carinhoso quanto tímido. Envergonhado de sua raiva momentânea, Laurie apertou a bela mãozinha e disse com candura: Eu é que devo pedir desculpas. Estou zangado e andei fora de mim o dia todo. Gosto de que você me diga os meus defeitos e seja como uma irmã. Por isso, não se importe se eu for ranzinza às vezes. Eu te agradeço. Empenhado em mostrar que não estava ofendido, fez-se o mais agradável possível. Enrolou o algodão para Meg, recitou poesia para agradar a Joe, balançou a árvore para derrubar pinhões para Beth e ajudou Amy com as samambaias, provando-se uma pessoa apta a pertencer à sociedade das abelhas operárias. No meio de uma animada discussão sobre os hábitos domésticos das tartarugas, uma dessas adoráveis criaturas havia saído do rio. O som fraco de um sino avisou que Hannah tinha acabado de servir o chá e que elas mal teriam tempo de chegar em casa para o jantar. Posso me juntar a vocês da próxima vez? Perguntou Laurie. Sim, se você se comportar e for apaixonado por livros, como se recomenda aos calouros, disse Meg sorrindo. Vou tentar. Então pode vir, e vou te ensinar a tricotar como os escoceses. Há uma demanda por meias agora, acrescentou Joe, brandindo as dela como um grande estandarte de lã azul quando eles se despediram no portão. Naquela noite, quando Beth tocou para o Sr. Lawrence no crepúsculo, Laurie, parado à sombra da cortina, escutou o pequeno David, cuja música simples sempre acalmava o seu espírito mal-humorado, e viu o velho homem sentado com a cabeça grisalha apoiada na mão, pensando docemente na criança morta que ele tanto amava. Lembrando a conversa da tarde, o menino disse para si mesmo com a determinação de sacrificar-se alegremente: Vou deixar meu castelo de lado e ficar com o querido cavalheiro enquanto ele precisar de mim, porque sou tudo o que ele tem. Segredos.
Joe estava muito ocupada no sótão, pois os dias de outubro ficavam cada vez mais frios e as tardes eram cada vez mais curtas. Por 2 ou 3 horas o sol ficava tepidamente na janela alta, mostrando Joe sentada no velho sofá, escrevendo diligentemente com seus papéis espalhados em um baú à sua frente. Enquanto Rabisco, o rato de estimação, passeava pelas vigas acima da cabeça dela, acompanhando pelo filho mais velho, um jovem acompanhado pelo filho mais velho, um jovem muito bonito que evidentemente tinha muito orgulho de seus bigodes. Muito absorta em seu trabalho, Joe rabiscou até que a última página estivesse preenchida, assinou seu nome com um floreio e jogou a carta exclamando: "Pronto! Dei meu máximo. Se isso não servir, terei de esperar até que possa fazer melhor." Deitada no sofá, leu o manuscrito cuidadosamente do começo ao fim, fazendo traços aqui e ali e colocando muitos pontos de exclamação, que pareciam pequenos balões. Então ela amarrou o calhamaço com uma fita num vivo tom de vermelho e sentou-se, olhando por um minuto para o livro com uma expressão melancólica e tranquila que mostrava claramente como seu trabalho tinha sido sério. A escrivaninha de Joe era uma velha pia de cozinha de lata pendurada na parede. Nela, ela guardava seus papéis e alguns livros trancados e protegidos de Rabisco, que, igualmente dotado de uma veia literária, gostava de montar bibliotecas comendo as páginas dos livros deixados em seu caminho. Foi nesse apoio de lata que Joe produziu outro manuscrito e, colocando ambos no bolso, desceu calmamente as escadas, deixando seus amigos roerem suas canetas e saborearem a tinta. Ela colocou o chapéu e vestiu o casaco o mais silenciosamente possível, e dirigindo-se para a janela da entrada traseira, saiu sobre o telhado de uma varanda baixa, balançou-se até cair na grama e pegou um desvio para cair na estrada. Uma vez lá, se recompôs, deu sinal a um ônibus que passava e foi até a cidade, aparentando estar muito feliz e misteriosa. No contexto da obra, ônibus designa um veículo de tração animal utilizado no transporte público durante a segunda metade do século XIX. Se alguém a observasse, teria achado que seus movimentos eram decididamente peculiares, pois ao desembarcar ela saiu andando a passos largos, até chegar a um certo número em uma determinada rua movimentada. Tendo encontrado o local com alguma dificuldade, entrou pela porta, olhou para as escadas sujas e, depois de ficar parada por um minuto, de repente mergulhou na rua e foi embora tão rapidamente quanto viera. Essa manobra ela repetiu várias vezes, para grande divertimento de um jovem cavalheiro de olhos negros descansando na janela de um edifício em frente. Ao voltar pela terceira vez, Joe apertou as mãos, puxou o chapéu dos olhos e subiu as escadas, como se estivesse indo extrair todos os dentes. Havia uma placa de dentista, entre outras, adornando a entrada, e depois de olhar por um momento para o par de mandíbulas artificiais que lentamente se abriam e se fechavam para chamar a atenção para um conjunto perfeito de dentes, o jovem cavalheiro vestiu o casaco, pegou o chapéu e foi postar-se na porta em frente, dizendo com um sorriso e um arrepio: "É típico dela vir sozinha, mas, se entrar em apuros, vai precisar de alguém que a leve para casa." Em 10 minutos, Joe desceu correndo as escadas com o rosto todo vermelho e a aparência de alguém que tinha acabado de passar por uma severa provação. Quando ela viu o jovem cavalheiro, não pareceu nada contente e passou por ele com um aceno, mas ele a seguiu perguntando em tom simpático: "Sofreu muito?" "Não muito." "Você foi rápida." "Sim, graças a Deus." "Por que veio sozinha?" "Não queria que ninguém soubesse." "Você é a pessoa mais estranha que já vi. Quantos você tirou?" Joe olhou para o amigo como se não tivesse entendido e então começou a sorrir como se estivesse surpresa. "Eu queria 2, mas preciso esperar uma semana." "Do que você está rindo?" "Você está tramando alguma coisa, Joe," disse Laurie, parecendo perplexo. "Você também. O que você estava fazendo, senhor, naquele salão de bilhar?" "Perdoe-me, senhora, mas não era um salão de bilhar, e sim um ginásio. Eu estava tomando uma lição de esgrima." "Fico feliz." "Por quê?"
Você pode me ensinar, assim quando interpretamos Hamlet, você pode ser Laertes e faremos uma excelente cena de esgrima. Laurie deu uma risada de um menino saudável que fez vários transeuntes sorrirem para ele. Eu posso te ensinar mesmo sem interpretarmos Hamlet. É muito divertido e vai te ajudar a se endireitar. Mas não acho que esse foi o único motivo para você dizer fico feliz assim, de maneira tão decidida, estou certo? Está. Fico feliz de saber que você não estava no salão, porque espero que nunca frequente esse tipo de lugar. Você frequenta? Não muito. Eu preferia que não. Não tem problema, Joe. Eu tenho uma mesa de bilhar em casa, mas não é divertido, a menos que haja bons jogadores. Então, como sou apaixonado pelo esporte, venho aqui às vezes e jogo uma partida com Ned Moffat ou alguns outros amigos. Ai, que pena, sinto muito, porque você vai gostar cada vez mais disso e vai perder tempo e dinheiro, e quando crescer vai ser como aqueles meninos terríveis. Eu tinha esperança de que você continuaria respeitável e uma satisfação para os seus amigos, disse Joe, balançando a cabeça. Ora, uma pessoa não pode se dedicar a uma diversão inocente de vez em quando sem perder o respeito? Perguntou Laurie, parecendo irritado. Tudo depende de como e onde ela se diverte. Eu não gosto do Ned e do grupo dele, e gostaria que você se mantivesse afastado. A mamãe não nos deixa recebê-lo em casa, embora ele queira vir. E se você ficar com ele, como ele, ela não vai deixar que nos divirtamos juntos como agora. Não vai? Perguntou Laurie, apreensivo. Não, ela não suporta os jovens modernos e preferiria nos trancar em caixas a nos permitir sermos amigas deles. Bom, ela não precisa pegar as caixas ainda. Eu não sou um tipo moderno, nem quero ser, mas gosto de gracejos inofensivos de vez em quando. Você não? Sim, ninguém se importa com isso. Então divirta-se, só não exagere, ok? Ou será o fim dos nossos bons tempos. Serei um santo duplamente destilado. Não suporto santos. Basta ver um menino simples, honesto, respeitável e nunca vamos abandonar você. Não sei o que eu faria se você passasse a agir como o filho do Sr. King. Ele tinha muito dinheiro, mas não sabia como gastá-lo. Ficou embriagado e jogou, e fugiu, e falsificou o nome do pai, creio eu. Foi algo horrível. Você acha que eu poderia fazer o mesmo? Obrigada pelo elogio. Não, claro que não. Ah, meu Deus, não! Mas ouço as pessoas falando sobre como o dinheiro é uma tentação e às vezes fico desejando que você fosse pobre. Aí eu não teria motivo para me preocupar. Você se preocupa comigo, Joe? Um pouco, quando você parece temperamental e descontente, como às vezes acontece, porque você é tão obstinado que eu tenho medo de que, se começar a fazer algo, seja difícil pará-lo. Laurie caminhou em silêncio por alguns minutos e Joe o observou, desejando ter controlado a língua, pois os olhos dele pareciam zangados, embora seus lábios sorrissem, talvez por causa dos alertas dela. Você vai ficar dando sermão até chegarmos em casa? Ele perguntou. Claro que não. Por quê? Porque, se for, vou pegar um ônibus. Se não for, gostaria de caminhar com você e contar algo muito interessante. Não vou falar mais nada e gostaria muito de ouvir as novidades. Muito bem, então vamos. É um segredo e se eu lhe contar, você tem de me contar um segredo seu. Não tenho segredos, começou Joe, mas logo parou, lembrando que tinha. Você sabe que tem. Não esconda nada. Pode começar a falar e confessar, senão não direi nada, disse Laurie em voz alta. Seu segredo é sobre algo bom? De modo algum. Tudo sobre pessoas que você conhece, muito divertido, você precisa ouvir. E por todo esse tempo eu estava louco para contar. Vamos, você começa. Você não vai falar nada sobre isso em casa, vai? Jamais. E não vai zombar de mim quando estivermos a sós. Nunca zombo. Zomba, sim, você é do tipo de pessoa que consegue tudo o que quer. Não sei como consegue, mas você é um adulador nato. Obrigado, manda bala.
Bom, deixei 2 contos com o jornalista e ele vai me dar uma resposta na próxima semana, sussurrou Joe em seu ouvido, confidente. Viva a senhorita March, a celebrada autora americana! Exclamou Laurie, jogando o chapéu para cima e pegando-o de novo, para grande deleite de 2 patos, 4 gatos, 5 galinhas e meia dúzia de crianças irlandesas, pois eles estavam fora da cidade agora. Fique quieto, não vai dar em nada, ouso dizer, mas não podia deixar de tentar. Eu não disse nada porque não queria que mais ninguém ficasse decepcionado. Vai dar certo, sim. Suas histórias são obras de Shakespeare em comparação com metade do lixo que é publicado todos os dias, Joe. Não seria divertido ver as histórias impressas? Imagine o orgulho que sentiríamos da nossa autora. Os olhos de Joe brilharam, pois é sempre bom ter alguém que acredita em você, e os elogios de um amigo são sempre mais doces do que uma dúzia de resenhas positivas nos jornais. E o seu segredo? Jogue limpo, Terry, eu nunca mais vou acreditar em você, disse ela, tentando extinguir as esperanças lampejantes que brilharam com as palavras de encorajamento. Eu posso me meter numa enrascada por contar. Mas não prometi que não diria nada, por isso vou falar tudo, já que nunca tenho paz até lhe contar as suculentas novidades que tenho. Sei onde estão as luvas da Meg. Só isso? Disse Joe, parecendo desapontado enquanto Laurie assentia e resplandecia com o rosto cheio de inteligência e mistério. É mais do que suficiente, e você vai concordar quando eu disser onde elas estão. Então conte. Laurie se inclinou e sussurrou 3 palavras no ouvido de Joe, o que produziu uma mudança cômica. Ela se aprumou e olhou para ele por um minuto, surpresa e indignada. Em seguida começou a andar, dizendo bruscamente: Como você sabe? Eu vi. Onde? No bolso. Todo esse tempo? Sim, não é romântico? Não, é horrível. Você não gosta? Claro que não. É ridículo e não tem cabimento. Por Deus, o que Meg diria? Você não vai contar pra ninguém, lembre-se disso. Eu não prometi nada. Isso estava subentendido e eu confiei em você. Bom, por hora não vou falar nada, mas estou com nojo e preferia que você não me tivesse contado. Eu achei que você ia gostar. Do quê? De saber que alguém quer levar a Meg embora? Não, muito obrigada. Você vai se sentir melhor quando alguém vier para levar você. Adoraria ver alguém tentar, gritou Joe impetuosa. Eu também, e Laurie riu da ideia. Acho que não nasci para segredos. É como se alguém tivesse bagunçado meus pensamentos desde que você me contou, disse Joe, dessa vez ingrata. Vamos apostar uma corrida até o fim da colina e você vai ficar bem, sugeriu Laurie. Não havia ninguém à vista, a estrada lisa se inclinava convidativa à frente e, achando a tentação irresistível, Joe saiu correndo, logo deixando o chapéu e pente para trás e espalhando os grampos enquanto corria. Laurie chegou primeiro e ficou muito feliz por ter vencido, pois sua Atalanta vinha ofegante. Na mitologia grega, a Atalanta só se casaria com quem pudesse vencê-la na corrida. Hiponeme, disposto a ganhar, a pretendente pede ajuda a Afrodite, a deusa. Pede ajuda a Afrodite. A deusa do amor dá 3 pomos de ouro a Hiponeme, para que ele os deixe cair durante a corrida com Atlanta. Ao ver os pomos, Atalanta fica maravilhada, se detém para apanhá-los e com isso perde a corrida para Hipomene. Então a Atalanta, né, a Joe, vinha ofegante, com os cabelos esvoaçantes, um brilho nos olhos, bochechas rosadas e nenhum sinal de insatisfação no rosto. Eu queria ser um cavalo. Eu poderia correr vários quilômetros nesse ar esplêndido sem perder o fôlego. Foi excelente, mas veja como fiquei parecendo um menino. Vá pegar minhas coisas, como o querubim que você é, disse Joe, largando-se debaixo de uma árvore de bordo que forrava a margem do rio com folhas carmesim. Laurie foi com prazer recuperar os itens perdidos e Joe refez as tranças, esperando que ninguém passasse antes que ela pudesse se arrumar. Mas alguém passou, e quem mais poderia ser senão Meg, parecendo particularmente elegante em sua roupa de festa usada para fazer visitas.
Que você está fazendo aqui? Perguntou ela, olhando para a irmã desgrenhada com uma surpresa bem controlada. Estou pegando folhas, respondeu humildemente Joe, mostrando o punhado rosado que acabara de agarrar. E grampos, acrescentou Laurie, jogando meia dúzia deles no colo de Joe. Eles crescem aqui nessa estrada, Meg, junto com pentes e chapéus de palha. Mugiwaras. Você estava correndo, Joe. Como ousa? Quando vai parar com essas traquinagens? Disse Meg em tom de reprovação, enquanto ela arrumava as margens e alisava o cabelo com o qual o vento tinha tomado liberdades. Nunca, só quando eu ficar velha, dura e tiver de usar muleta. Não tente me fazer crescer antes da hora, Meg. Já é muito difícil vê-la mudar de repente. Deixa eu ser uma menina enquanto eu puder. Enquanto falava, Joe inclinou-se sobre as folhas para esconder o tremor nos lábios, pois ultimamente sentia que Margaret estava rapidamente se tornando mulher, e o segredo de Laurie a fez temer a separação que certamente viria. E agora parecia muito perto. Ele viu o incômodo no rosto dela e desviou a atenção de Meg, perguntando rapidamente: Quem você esteve visitando assim tão arrumada? Fui até os Gardner e Sally me contou tudo sobre o casamento de Belle Moffat. Foi esplêndido e eles foram passear o inverno em Paris. Imagine que delicioso deve ser. Você a inveja, Meg? Disse Laurie. Acho que sim. Fico muito feliz, murmurou Joe, arrumando o chapéu com um safanão. Por quê? Perguntou Meg, parecendo surpresa. Porque, se você se importa tanto assim com riqueza, nunca vai se casar com um homem pobre, disse Joe, franzindo a testa para Laurie, que estava silenciosamente tentando avisá-la para tomar cuidado com o que ia dizer. Eu nunca vou casar, retrucou Meg, caminhando com grande dignidade enquanto os outros a seguiam rindo, sussurrando, pulando pedras e se comportando como crianças, como Meg dizia para si mesma. Embora talvez se sentisse tentada a se juntar a ele se não estivesse com o seu melhor vestido. Por 1 ou 2 semanas, Joe se comportou de modo tão estranho que suas irmãs ficaram confusas. Ela corria para a porta quando o carteiro chegava, era rude com o Sr. Brooke sempre que se encontravam, sentava-se encarando Meg com cara de quem tinha morrido, ocasionalmente saltando para chacoalhá-la e em seguida beijá-la de um modo muito misterioso. Laurie e ela estavam sempre fazendo sinais um para o outro e falando sobre o jornal Spread Eagle, até que as meninas declararam que ambos estavam loucos. No segundo sábado, depois de Joe sair da janela, Meg, ao sentar-se para costurar junto à vidraça, ficou escandalizada ao ver Laurie perseguindo Joe pelo jardim, até finalmente a capturar no pavilhão de Amy. O que se passava ali Meg não podia ver, mas risadas agudas foram ouvidas, seguidas pelo murmúrio de vozes e o som de páginas de jornal sendo reviradas. O que vamos fazer com essa menina? Ela nunca vai se comportar como uma senhorita, suspirou Meg enquanto assistia à corrida com cara de desaprovação. Assim espero. Ela é tão engraçada e querida assim, disse Beth, que nunca havia escondido se sentir um pouco magoada por Joe ter segredos com todos, menos com ela. É um desafio, mas nunca a deixaremos comme il faut. Corruptela da expressão francesa comme il faut, como deve ser. Nunca a deixaremos como deve ser. Acrescentou Amy, que estava fazendo algumas novas peneiras para si, com os cachos amarrados de modo muito agradável, o que fazia se sentir estranhamente elegante e refinada. Em poucos minutos, Joe apareceu em casa, deitou-se no sofá e começou a ler. Tem alguma coisa interessante aí? Perguntou Meg com condescendência. Nada, só uma história, mas que não é lá grande coisa, eu acho, retrucou Joe cuidadosamente, ocultando o nome do jornal. Leia em voz alta, assim nos divertimos e ainda afastamos você das travessuras, disse Amy em seu tom mais adulto. Qual é o título? Perguntou Beth, questionando-se por que Joe escondia o rosto atrás da folha. Pintores Rivais. Parece um bom nome. Leia, disse Meg. Com um alto ha-ham e um longo suspiro, Joe começou a ler muito rápido. As meninas ouviram com interesse, pois o conto era romântico e um pouco patético, porque a maioria dos personagens morria no final. Eu gostei da parte do quadro esplêndido, foi a observação de aprovação de Amy quando Joe fez uma pausa.
Eu prefiro a parte do romance. Viola e Ângelo são dois dos nossos nomes favoritos, não é estranho? Disse Meg, enxugando os olhos porque a história amorosa era trágica. Quem escreveu? Perguntou Beth, que havia conseguido um vislumbre do rosto de Joe. A leitora de repente se jogou. Não, a leitora. Nossa, é o livro dela, mano! Foi publicado! Caralho, que top, mano! A leitora de repente se sentou, jogou o jornal para o lado, exibiu um semblante corado e, com uma mistura engraçada de solenidade e emoção, respondeu em voz alta: Sua irmã. Você? Gritou Meg, deixando cair seu trabalho. É muito bom, disse Amy com ares de crítica. Eu sabia, eu sabia. Ai, minha Joe, estou tão orgulhosa. E Beth correu para abraçar a irmã e se alegrar com o maravilhoso sucesso. Meu Deus, que felizes elas estavam. Meg só conseguiu acreditar quando viu as palavras escritas. Senhorita Josephine March. Estava realmente impresso no jornal. Como Amy graciosamente comentou as partes artísticas da história e ofereceu sugestões para uma sequência, que infelizmente não poderia ser feita, pois o herói e a heroína estavam mortos, como Beth ficou tão animada e saltava e cantava com alegria, como Hannah apareceu para exclamar quem diria, nunca ia imaginar, com grande espanto pelo que Joe fizera. Como a senhora March ficou orgulhosa ao saber da notícia, como Joe ria com lágrimas nos olhos ao declarar que ia acabar ficando convencida como um pavão. E como o Spread Eagle batia as asas, por assim dizer, voando triunfante sobre a casa dos March, sendo passado de mão em mão. Conte tudo, quando foi publicado, quanto você ganhou, o que o papai diria, Laurie não vai rir? Exclamou a família, tudo em um só fôlego, todos agrupados ao redor de Joe, pois aquelas pessoas tolas e carinhosas faziam uma festa por qualquer pequena alegria familiar. Parem de tagarelar, meninas, e vou contar tudo, disse Joe, perguntando-se a senhora Burney, se a senhorita Burney sentiu algo mais grandioso com Evelina do que ela sentia com os seus pintores rivais. Burney. Fanny Burney foi uma escritora inglesa. Seu primeiro romance foi Evelina, publicado anonimamente em 1778. Burney só assumiu a autoria da obra depois que o livro foi bem recebido pela crítica da época. Depois de contar como organizar os contos, Joe acrescentou: E, quando eu fui pegar a minha resposta, o homem disse que gostara de ambos, mas que não pagava para iniciantes, só permitia que eles fossem impressos no seu jornal e anunciava as histórias. Era algo justo, disse ele, e quando os iniciantes melhoravam, sempre havia alguém disposto a pagar. Então eu deixei as duas histórias com ele e hoje recebi isto. Laurie me viu com o jornal nas mãos e insistiu em ver o que era, então eu mostrei. Ele disse que estava muito bom e que eu deveria escrever mais. Ele fará que o próximo seja pago. Estou tão feliz, porque pode ter chegado o momento de eu ser capaz de me sustentar e ajudar as meninas. O fôlego de Joe sumiu nesse ponto e, envolvendo a cabeça com o jornal, ela umedeceu seu conto com algumas lágrimas naturais. Porque ser independente e ganhar elogios daqueles que ela amava eram os desejos mais queridos do seu coração, e esse parecia ser o primeiro passo em direção ao final feliz. Caramba, mano, que capítulo bom, velho. Adorei. Adorei. E o nome é A Mentira, né? Que nome. Telegrama. Novembro é o mês mais desagradável do ano. Não, pera, é uma frase, né? Novembro é o mês mais desagradável do ano, disse Margaret, de pé à janela em uma tarde maçante, olhando para o jardim congelado. Foi por isso que eu nasci nele, observou Joe, pensativa, sem perceber a mancha de tinta no seu nariz. Se alguma coisa muito agradável acontecesse agora, acharíamos um mês delicioso, disse Beth, que tinha uma visão esperançosa de tudo, até de novembro. Atrevo-me a dizer que nada de agradável acontece nesta família, disse Meg, que estava de mau humor. Passamos os dias trabalhando sem nem um pouco de mudança e muito pouca diversão. Parece que estamos andando em círculos. Minha santa paciência, como estamos para baixo, gritou Joe. Isso não me espanta, minha pobrezinha, porque você fica vendo as outras meninas se divertindo enquanto você tem de trabalhar e trabalhar, ano após ano. Como eu queria poder fazer você... Peraí.
Como eu queria poder fazer por você algo como faço para as minhas heroínas. Você já é bastante bonita e boa, então eu criaria alguma relação com um homem rico que lhe deixasse uma fortuna inesperada. Então você se tornaria uma herdeira, desprezaria todos os que menosprezam você, iria ao estrangeiro e voltaria para casa toda cheia de si, com esplendor e elegância. Ninguém mais recebe fortunas desse modo hoje em dia. Os homens têm de trabalhar e as mulheres se casam por dinheiro. É um mundo terrivelmente injusto, disse Meg amargamente. Joe e eu vamos fazer fortuna para todas nós. Esperem 10 anos e vão ver só, disse Amy, que estava sentada em um canto fazendo tortinhas de lama. Como Hannah chamava seus pequenos modelos de aves, frutas e rostos que ela fazia de argila. Mal posso esperar, mas tenho pouca fé na tinta e na sujeira, embora seja grata por suas boas intenções. Meg suspirou e virou-se para o jardim congelado novamente. Joe gemeu e inclinou-se, apoiando os cotovelos sobre a mesa, desanimada, mas Amy fez um gesto enérgico e Beth, que estava sentada na outra janela, disse sorrindo: Duas coisas agradáveis vão acontecer agora mesmo. Mami está descendo a rua e Laurie está andando pelo jardim como se tivesse algo de bom para dizer. Ambos entraram juntos, a senhora March com a pergunta habitual: alguma carta do papai, meninas? E Laurie para dizer de sua maneira persuasiva: alguma de vocês quer dar uma volta? Estou estudando matemática e minha cabeça está quase fundindo. Preciso espairecer com uma volta rápida. O dia está chato, mas o clima está bom. Vou levar Brooke para casa, então vai ficar divertido lá dentro, já que fora não está. Vamos, Joe. Você e Beth vão? Não vão? Você e Beth vão, não vão? Claro que vamos. Muito obrigada, mas estou ocupada. E Meg levou para fora sua cesta de trabalho, pois tinha concordado com a mãe que era melhor, pelo menos para ela, não passear muito frequentemente com o jovem cavalheiro. Nós três ficamos prontas em 1 minuto, exclamou Amy, correndo para lavar as mãos. Posso fazer alguma coisa pela senhora? Perguntou Laurie, inclinando-se sobre a cadeira da senhora March com o olhar e tom carinhoso que ele sempre usava com ela. Não, obrigada. A não ser passar nos correios se puder, meu querido. É o nosso dia de cartas, mas o carteiro não veio. O papai é irregular como o sol, mas deve ter ocorrido um atraso. Um som agudo a interrompeu, e 1 minuto depois, Hannah entrou com uma carta. É um daqueles horríveis telegramas, disse ela, segurando a missiva como se tivesse medo que ela fosse explodir e ferir alguém. Ao ouvir a palavra telegrama, a senhora March o arrebatou, leu as 2 linhas que ele continha e caiu para trás em sua cadeira, pálida como se o papelzinho tivesse atirado nela. Laurie desceu correndo as escadas para pegar água, enquanto Meg e Hannah a amparavam e Joe lia em voz alta com a voz assustada. Senhora March, seu marido está muito doente, venha imediatamente. Senhor Hale, Hospital Blank, Washington. Como o quarto ficou imóvel enquanto todos ouviam, sem fôlego. Como o dia estranhamente escureceu lá fora e como de repente o mundo inteiro pareceu mudar, as meninas se reuniram ao redor da mãe, sentindo como se toda a felicidade e apoio de sua vida estivessem prestes a lhe ser tomados. A senhora March logo voltou a si, releu a mensagem e estendeu os braços para as filhas, dizendo em um tom que elas jamais esqueceram: Tenho de partir imediatamente, mas pode ser tarde demais. Ah, minhas filhas, ajudem-me a suportar isso. Durante vários minutos não se ouviu nada no aposento além do som de soluços misturado com palavras entrecortadas de conforto, garantias de ajuda e sussurros de esperança que morriam em lágrimas. A pobre Hannah foi a primeira a se recuperar e com inconsciente sabedoria serviu de bom exemplo para todos os demais, porque para ela o trabalho era uma panaceia para a maioria das aflições. Deus proteja o pobre homem, mas não vou perder tempo chorando e vou preparar suas coisas agora mesmo, ela disse, enxugando o rosto com o avental, dando a mão calorosamente para a patroa e em seguida indo trabalhar como se fosse 3 mulheres em uma. Ela tem razão, não há tempo para lágrimas, fiquem calmas, meninas, e me deixem pensar. Elas tentaram, coitadas, enquanto a mãe continuava sentada com a aparência pálida, mas firme, colocando de lado toda a sua dor para poder pensar e planejar por elas.
Onde está o Lorry? Perguntou assim que relembrou os eventos e decidiu o que deveria ser feito primeiro. Aqui, senhora, deixe-me fazer alguma coisa, exclamou o menino, correndo do quarto ao lado para onde se retirara, sentindo que a primeira tristeza delas era sagrada demais até mesmo para os seus olhos amigos presenciarem. Envie um telegrama dizendo que estou partindo imediatamente. O próximo trem sai logo cedo pela manhã. Vou pegá-lo. O que mais? Os cavalos estão à disposição. Posso ir a qualquer lugar fazer qualquer coisa, ele disse, parecendo disposto a voar aos confins da terra. Deixe uma nota para a tia March. Joe, me passe aquele papel e uma caneta. Rasgando as margens brancas de uma de suas páginas recém-copiadas, Joe puxou a mesa para perto da mãe, já sabendo que seria preciso pegar emprestado dinheiro para a longa e triste viagem, e sentindo-se capaz de fazer qualquer coisa para acrescentar um pouco à soma necessária. Agora vá, querido, mas não se mate correndo rápido demais, não é preciso. O aviso da Sra. March foi evidentemente ignorado porque 5 minutos mais tarde, Laurie passou voando pela janela em seu próprio cavalo, montando como se corresse por sua vida. Joe, vá avisar a senhora King que não poderia comparecer. No caminho, compre essas coisas. Vou guardar tudo, pois vamos precisar, e devo ir preparada para os cuidados com enfermagem. Os estoques hospitalares nem sempre são bons. Beth, peça ao Sr. Lawrence algumas garrafas de vinho velho. Não sou tão orgulhosa a ponto de não fazer pedidos pelo seu pai. Ele terá tudo de melhor. Amy, diga para Hannah baixar o baú preto. Meg, venha me ajudar a encontrar minhas coisas, porque estou um pouco confusa. Escrever, pensar e delegar, tudo ao mesmo tempo. Pode muito bem ter confundido a pobre senhora. E Meg pediu que se sentasse um pouco em silêncio no quarto, deixando os outros trabalharem. Todos se espalharam como folhas antes de uma rajada de vento, e o lar feliz e tranquilo se despedaçou de repente, como se o telegrama contivesse um feitiço maligno. O Sr. Lawrence veio correndo de volta com Beth, trazendo todo o conforto que o generoso senhor pôde pensar para o doente, e simpáticas promessas de proteção das meninas durante a ausência da mãe, o que a confortou muito. Não houve nada que ele não oferecesse, desde as roupas do próprio corpo até a si mesmo como escolta. Mas essa última oferta era impossível. A senhora Martin não podia sequer pensar em fazer o velho senhor empreender a longa viagem, mas não pôde esconder uma expressão de alívio ao ouvir a proposta, pois a ansiedade é uma má companheira para quem está prestes a viajar. De onde que eu tirei esse prestes? Ele viu o olhar dela, franziu as sobrancelhas pesadas, esfregou as mãos e marchou abruptamente, dizendo que logo estaria de volta. Ninguém teve tempo de pensar nele novamente, até que, ao passar correndo pela porta com um par de elásticos em uma mão e uma xícara de chá na outra, Meg de repente trombou o Sr. Brooke. Estou muito triste pelas notícias, senhorita March, disse ele no tom generoso e tranquilo que soou muito agradável ao seu espírito perturbado. Vim para oferecer-me como escolta para sua mãe. O Sr. Lawrence tem diligências para mim em Washington e vai ser um prazer enorme estar a seu serviço lá. Os elásticos caíram e o chá quase foi o próximo, enquanto Meg estendeu a mão com o rosto tão cheio de gratidão que o Sr. Brooke teria se sentido recompensado até mesmo por um sacrifício muito maior do que aquele insignificante de tempo e conforto que ele estava prestes a ofertar. Que bondade a sua! A mamãe vai aceitar, tenho certeza, e vai ser um alívio saber que ela tem alguém para cuidar dela. Muito, muito obrigada. Meg falou com sinceridade e esqueceu-se inteiramente de tudo, até que algo nos olhos castanhos que a fitavam a fez-se lembrar do chá que esfriava e de ir à sala, dizendo que chamaria a mãe. Tudo estava pronto quando Laurie voltou com uma nota da tia March, junto com a soma desejada e algumas linhas repetindo o que ela dissera muitas vezes antes, que ela sempre alertara que era um absurdo o March ir para o exército, que ela sempre soubera que isso não acabaria bem e que esperava que seguissem o seu conselho da próxima vez. A Sra. March jogou a nota no fogo, colocou o dinheiro na bolsa e continuou com os preparativos, com os lábios dobrados firmemente, de um modo que Joe teria entendido se estivesse ali. Ah, Joe não tava? Ah, ela foi mandada para fazer alguma coisa, né? Não lembro o que.
A curta tarde avançava, todas as pendências estavam resolvidas. Maggie e a mãe estavam ocupadas com algum bordado necessário, enquanto Beth e Amy faziam chá e Hannah terminava de passar as roupas com o que ela chamava de estardalhaço. Mas Joe ainda não chegara. Eita, meu Deus. Todos começaram a ficar ansiosos e Laurie saiu para encontrá-la, pois ninguém sabia o que podia estar se passando na cabeça maluca da Joe. Eles se desencontraram, no entanto, e ela chegou com uma expressão muito estranha no semblante, pois nele havia uma mistura de diversão e medo, satisfação e arrependimento, que confundiu a família tanto quanto o maço de notas que ela colocou diante da mãe, dizendo com a voz ligeiramente apertada: esta é a minha contribuição para deixar o papai confortável e trazê-lo para casa. Minha querida, onde você conseguiu isso? $25? Joe, espero que você não tenha feito nada precipitado. Não, o dinheiro é meu e é honesto. Não pedi, não peguei emprestado nem roubei. Eu ganhei e não acho que você vai me culpar, pois tudo o que fiz foi vender o que era meu. Enquanto falava, Joe tirou o gorro e um grito geral surgiu porque todo o seu abundante cabelo havia sumido. O seu cabelo, seu lindo cabelo. Ai, Joe, como você pôde? Era lindo. Ah, minha querida, não precisava ter feito isso. Não parece mais a minha Joe, mas eu a amo muito por isso. Enquanto todos exclamavam sua surpresa e Beth abraçava com ternura a cabeça tosquiada. Joe assumiu um ar de indiferença que não enganou minimamente a ninguém e disse bagunçando o penacho castanho como se gostasse dele. Não é nada que afete o destino da nação, então pare de chorar, Beth. Vai ser bom para a minha vaidade. Eu estava ficando orgulhosa demais do meu cabelo. Vai fazer bem para o meu cérebro também ter aquele tufo todo retirado. Minha cabeça está uma delícia, leve e fresquinha. E o barbeiro disse que logo mais eu estarei com cachos que me darão aparência de menino e serão convenientes e fáceis de cuidar. Estou satisfeita, então pegue o dinheiro e vamos comer. Conte mais, Joe. Não estou totalmente satisfeita, mas não posso culpá-la porque sei como sacrificou de bom grado sua vaidade, como você disse, pelo seu amor. Mas, querida, isso não era necessário e tenho medo de que você se arrependa qualquer dia desses, disse a senhora March. Não, não vou me arrepender, retorquiu Joe, firme, sentindo-se muito aliviada por sua travessura não ter sido totalmente condenada. O que a levou a fazer isso? Perguntou Amy, que preferia ter a cabeça cortada a cortar seu lindo cabelo. Bem, eu queria muito fazer algo pelo papai, respondeu Joe, enquanto todas se sentavam à mesa, porque pessoas jovens e saudáveis conseguem comer mesmo em meio à angústia. Odeio pedir coisas aos outros e sabia que a tia Marty coacharia, como sempre faz se pedíssemos míseros centavos. Meg deu todo o seu salário trimestral para o aluguel, mas eu usei o meu para comprar algumas roupas, então me senti mal e na obrigação de ter dinheiro, nem que precisasse vender o nariz para isso. Você não precisa se sentir... Meu Deus do céu. Você não precisa se sentir mal, minha filha. Você não tinha roupas de inverno e comprou as mais simples que pôde com os próprios recursos, disse a senhora March com um olhar que aqueceu o coração de Joe. Eu não tinha a menor intenção de vender o meu cabelo no início, mas enquanto caminhava fiquei pensando no que poderia fazer, sentindo uma espécie de desejo de encontrar algumas lojas ricas e pegar tudo o que eu quisesse. Então vi na janela do barbeiro rabos de cavalo e tranças com os preços marcados. Havia um rabo de cabelo... Um rabo de cabelo? Isso aqui tá errado. Havia um rabo de cabelo preto, não tão grosso quanto o meu, que valia $40. De repente percebi que tinha algo com que ganhar dinheiro, e sem parar para pensar, entrei e perguntei se comprava um cabelo e quanto valia o meu. Ainda não sei como você teve coragem, disse Beth num tom de admiração. Ah, o barbeiro era um homenzinho que parecia viver só para passar óleo no cabelo. Primeiro ele ficou me encarando, como se não tivesse muito acostumado a ver meninas entrando na loja e pedindo que comprasse o cabelo delas.
Ele disse que não achava o meu nada especial e que não era a cor da moda e que, mesmo assim, ele nunca pagava muito. O esforço deixou tudo mais interessante. Estava ficando tarde e eu estava com medo de que, se não fizesse aquilo imediatamente, mudaria de ideia. E vocês sabem que quando começo a fazer alguma coisa, odeio desistir na metade. Então implorei para que ele me ajudasse e disse porque estava com tanta pressa. Foi tolo, ouso dizer, mas isso o fez mudar de ideia porque me empolguei e contei a história do meu jeito bagunçado. A esposa dele ouviu o relato e disse gentilmente: Aceite, Thomas, e ajude a mocinha. Eu faria o mesmo pelo nosso Jimmy a qualquer momento se tivesse um mínimo de cabelo que valesse a pena vender. Quem é Jimmy? Perguntou Amy, que gostava das coisas explicadas enquanto eram contadas. O filho dela, ela disse, que está no exército. Como essas coisas fazem completos estranhos se sentirem amigos, não é? Ela não parou de falar enquanto o homem cortava o meu cabelo e me distraiu muito bem. Você não sentia um medo enorme quando o primeiro corte foi dado? Perguntou Meg com um arrepio. Eu só dei uma última olhada no meu cabelo enquanto o homem arrumava as coisas, e essa foi a despedida. Jamais choramingo por ninharias como essa. Confesso, porém, que me senti estranha quando vi o velho e querido cabelo sobre a mesa e senti apenas as pontas curtas e espetadas na cabeça. Era quase como se eu tivesse tirado um braço ou uma perna. A mulher me viu olhando para o cabelo, pegou uma longa mecha e me deu para guardar. Vou dar para você, mami, só para se lembrar das glórias passadas, porque é tão bom cortar o cabelo que acho que nunca mais deixarei a juba crescer. A senhora March dobrou a mecha ondulada e castanha e a pôs ao lado de uma outra grisalha e curta sobre a sua mesa. Ela apenas disse: Obrigada, querida. Mas algo em seu rosto fez as meninas mudarem de assunto e a falarem tão alegremente quanto podiam da bondade do Sr. Brooke, da perspectiva de um bom dia amanhã e dos momentos felizes que todas teriam quando o pai voltasse para casa para ser cuidado. Ninguém queria ir para a cama quando, às 10 horas, a senhora March deixou de lado o último trabalho terminado e disse: Vamos, meninas. Beth foi para o piano e tocou o hino favorito do pai. Todas começaram bravamente, mas foram sucumbindo uma a uma até que Beth foi deixada sozinha, cantando com todo o coração, porque para ela a música sempre tinha sido um doce consolo. Para a cama e sem conversar, porque temos de acordar cedo e vamos precisar dormir o máximo que pudermos. Boa noite, minhas queridas, disse a senhora March quando o hino terminou, pois ninguém se atreveu a tentar outro. Elas a beijaram com carinho e foram para a cama tão silenciosamente como se o paciente inválido estivesse no quarto ao lado. Beth e Amy logo caíram no sono, apesar do grande nervosismo, mas Meg ficou acordada, tendo os mais sérios pensamentos que ela já havia tido em sua curta vida. Joe estava imóvel, e a irmã achou que ela estivesse dormindo, até que um soluço abafado a fez tocar em um rosto molhado e exclamar: Joe, minha querida, o que foi? Está chorando por causa do papai? Não, agora não. E o que foi então? Meu, meu cabelo! Explodiu a pobre Joe, tentando em vão esconder suas emoções com o travesseiro. A cena não pareceu nada cômica para Meg, que beijou e acariciou a heroína aflita da maneira mais terna. Eu não me arrependo, protestou Joe engolindo o choro. Eu faria o mesmo amanhã se pudesse. É só a parte vã em mim que chora dessa maneira tola. Não conte para ninguém, já passou. Pensei que você estava dormindo, por isso me permiti um pequeno gemido em particular por minha beleza. Por que você ainda está acordada? Não consigo dormir de tão ansiosa, disse Meg. Pense em algo agradável e você logo dorme. Eu tentei, mas me senti mais acordada do que antes. No que você pensou? Em rostos bonitos, olhos em especial, respondeu Meg, rindo sozinha no escuro. De que cor você mais gosta? Marrom. Quer dizer, às vezes, azul também é encantador. Joe riu e Meg ordenou de maneira ríspida que ela não falasse. Em seguida prometeu amavelmente que faria cachos no cabelo dela e adormeceu para sonhar com a vida em seu castelo nas nuvens. Os relógios batiam meia-noite e os quartos estavam extremamente quietos quando uma figura passou deslizando silenciosamente de cama em cama, alisando uma coberta aqui, colocando um travesseiro ali e parando para olhar demorada e ternamente
para cada rosto, beijar cada um com lábios que abençoavam em silêncio e rezar as orações favorosas que só as mães sabem. Quando ela levantou a cortina para olhar para a noite triste, a lua, de repente, irrompeu de trás das nuvens e irradiou sobre ela como um rosto brilhante, benévolo, que parecia sussurrar no silêncio: Fique bem, querida alma. Há sempre luz atrás das nuvens. Eu vou ler só um pouquinho porque não acabou ainda não, tá bom. Cartas, vamos lá. Cartas. No amanhecer frio e cinzento, as irmãs acenderam suas lamparinas e fizeram sua leitura da Bíblia com uma sinceridade nunca sentida antes. Pois agora que pois agora que a sombra de um problema real chegara, nunca senti